Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Gente, bom dia para vocês. Bom dia a todos, né? Obrigado aí pela visita. Nós vamos ver aqui sobre linguagem, ou linguagem visual. O projeto chama Língua de Linguagem Visual. Coisa que você vai ter uma comunicação através da imagem, né? E esse projeto, ele tem o patrocínio da empresa Valorec Management. Nós somos do Instituto Aviva, eu sou o Elias, aqui Elias Rodrigues de Oliveira, e ali Gersilei, fotografando, filmando, nós somos do Instituto Aviva. Então, esse é o projeto Língua Visual, o site está na internet. Então, eu falei que nós vamos falar de linguagem visual, nós vamos falar de linguagem visual. Eu vou fazer um paralelo inicialmente com a linguagem oral, linguagem verbal. Quando eu digo, eu gosto de você, gosto. Cada palavra tem uma função. Uma é sujeito, outra é um verbo, a outra é um objeto indireto. E vocês entenderam. Por que vocês entenderam? Porque vocês foram alfabetizados. Vocês aprenderam a ler, vocês aprenderam a língua no dia a dia, em casa, desde criança, com os pais, com os amigos. Então vocês estão alfabetizados da linguagem verbal ou oral. E quando eu falo então de linguagem visual, nós vamos ver imagens, São recursos de expressão através da imagem. Se olhar aqui, tem um casal aqui, dando um beijinho, o outro olhudo, o outro uma mão com a flor, você está entendendo o que está aqui, Por quê? Porque a imagem também está contando e dando esse recado. Então, sobre a linguagem visual, nós não vamos usar sujeito, verbo, objeto indireto. O que nós vamos usar? Nós vamos usar, para fazer esse desenho, que é a nossa mensagem, Essa menina aqui utilizou pontos, linha, cor e um papel, espaço pictórico. Esse espaço pictórico tem uma série de funções expressivas em decorrência da nossa experiência com a força da gravidade, com a ideia de equilíbrio, com a ideia de que as coisas pesadas vão para baixo, as coisas leves vão para cima. Então, vocês vão ver que na percepção da imagem, nós utilizamos esse espaço, e se ele está na vertical, é uma coisa, se ele está na horizontal, é outra. As linhas têm diferentes temperamentos, tem linha que está em repouso, linha que está dançando, linha que está hesitante, não sabe para que lado que vai, linha nervosa. Esses diferentes temperamentos, assim como na cor, então você também tem diferentes temperamentos na linha, e isso vai dar a expressividade no seu desenho. Essa criança, quando ela fez aqui, utilizou os recursos, que são esses elementos da linguagem visual, e ela fez esse desenho. Essa é a expressão dela, é a narrativa dela. E aí você vê esse desenho, o que você percebe aqui? Bom, tem aqui uma árvore. Qual que é a cor dessa árvore? É verde. Tem uma frutinha? Tem uma frutinha vermelha ali. Essas informações que ela passa aqui é a mensagem. E ela está usando aqui linguagem verbal ou visual? Linguagem visual. E assim, nós vamos ver esses recursos, nessas obras realizadas por essas crianças. Esse projeto Língua Visual, exposição Língua Visual, ele faz uma mostragem de trabalhos realizados por crianças e adolescentes, do ensino fundamental, desde 1999. E esse registro, durante esse tempo, resultou nesse livro, Arte na Infância. Agora, o título do livro é Arte na Infância, mas isso não é um conhecimento restrito à infância. Ele é um conhecimento profundo. Eu sou formado em arquitetura, então na área de arquitetura a gente vê questões de estética, da beleza, da cor, das harmonias, E ele serve então para qualquer área do conhecimento. Se você vai trabalhar com moda, se você vai trabalhar com decoração, com arquitetura, ou com produção gráfica, de imagens, propaganda, embalagens,
todas essas áreas que envolvem a visão, né? A linguagem visual, ele aborda com profundidade esses assuntos, que são as harmonias cromáticas, o aspecto da composição da imagem e do equilíbrio, né, dessa imagem. Então nós temos um problema no ensino de arte, para vocês também, que está acontecendo nas escolas. Que problema é esse, professor? A orientação sobre o ensino de arte para as escolas vem do Ministério da Educação, através de um livro que orienta essa educação, que são os parâmetros curriculares arte, né? Parâmetros curriculares. Nós usamos a base, mas é o mesmo, segue o mesmo processo, a mesma ideia. Então, o que esse parâmetro recomenda? O estudo da história da arte da criança ou do adulto? Do adulto. Só do adulto. A criança não está na história da arte. Então, para fixar na cabeça de vocês, o que a escola faz, seguindo os parâmetros curriculares? Estuda sobre um determinado artista, o contexto, como que ele viveu, o que ele fazia, que época, etc, etc, etc. E põe para vocês fazerem uma tal de releituras. Obviamente vocês já fizeram releitura da obra de algum artista. Isso quando você já não recebe um papel impresso para você simplesmente colorir com qualquer cor, sem o conhecimento de uma teoria, de harmonia, coisas desse tipo, né? Então, a escola coloca você para fazer uma releitura. Mas vamos pensar um pouco na palavra releitura. Pressupõe então uma reinterpretação de uma obra. Olha só, vamos pensar na palavra releitura. Para você fazer uma releitura, o que você precisa saber antes? Você precisa ser capaz de fazer uma leitura, para depois fazer a releitura. E para você fazer uma leitura, você precisa de quê? E para fazer a leitura, você precisa de o quê antes? Ser alfabetizado. Exatamente. Ser alfabetizado. É aquilo ali. Você foi capaz de ler porque você foi alfabetizado. Então, você precisa, a criança precisa de passar por uma alfabetização e colocar isso na prática, pegar, pintar, colorir. Porque depois que ela faz isso, aí ela já vai fazer o trabalho de arte dela com um determinado critério de harmonia, de cores, de composição, de equilíbrio. E aí, se ela quiser fazer uma releitura, depois, ela vai ter essas referências para falar que usou tal cor, usou tal princípio de composição, tal tipo de linha, etc. Você já tem um conhecimento básico. E a escola está passando, como se diz, passando o carro na frente dos bois. Está colocando a criança para fazer uma releitura, sendo que ela não foi nem alfabetizada na linguagem visual. Pior. O que é pior? Pior é que, enquanto vocês têm aí 50 minutos para fazer uma aula de arte entre português e matemática, vocês deixam de fazer o trabalho que é a sua expressão, que é aquilo que você quer falar, e vai fazer meras cópias, imitando as obras dos grandes mestres. Isso só serve para fixar na sua cabeça sobre aquele artista. Amanhã você vai ver um vídeo sobre aquilo, você vai dar um clique no YouTube, ou então você vai comprar um livro sobre aquele artista, ou você vai visitar um museu, pagar entrada. Isso é o quê? Isso é mercado de arte. Então tem essas instituições na área do conhecimento, professor, que é a escola de arte, os museus, né? O mercado de arte, a crítica de arte e a história da arte. Essas instituições dizem: criança não faz arte. Por quê? Porque não está fazendo arte que está no mercado, não está aí nos estilos de época, né? Cubismo, impressionismo, academicismo, pós-modernismo, depois arte contemporânea, arte moderna. Não, o trabalho de vocês não está nessa linhagem. É um outro tipo de trabalho, mas que é o trabalho de vocês, do jeito de vocês, falando das coisas que interessam a vocês. E vocês têm o direito cultural de fazer a sua manifestação, de estar com o seu trabalho impresso. Por que a escola não faz aqui, pelo menos uma vez por semestre, uma bela exposição de obras de arte aqui de vocês? Por que não faz lá na rua? Ou abre aí para a comunidade vir visitar esse trabalho, né? E se é através da linguagem. Se você faz um desenho e guarda, esse desenho não chega na outra pessoa, você não concluiu, você não consumou a sua expressão. Essa é uma expressão, ele não chegou a ser uma comunicação, porque não chegou no outro, né? Então é importante você fazer e mostrar o que você fez também. Então temos que corrigir essa prática na escola das releituras e priorizar a alfabetização na linguagem visual. O que eu vou falar agora
Como que a gente faz esse trabalho durante uma semana na escola? Nós realizamos o Arte na Infância, no formato de projeto. O que é isso? Não é uma aula de 50 minutos entre português e matemática. Por quê? Porque vocês precisam de motivo para fazer alguma coisa. Esse motivo chama a motivação. Você só faz alguma coisa se você tiver um motivo. E você vai desenhar e pintar por quê? Bom, então nós fazemos o seguinte. Nós fazemos uma oficina durante uma semana na escola. 1, 2, 3, 4. No primeiro dia, uma palestra, tipo, estamos conversando aqui, falando do problema da criança excluída da cultura. Criança gosta de desenhar. Onde estão os desenhos das crianças? Não está na galeria, não está no museu, não está nos livros. Nesse livro aqui está. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, teoria breve seguida de prática. Na quinta-feira, a criança faz um convite, vai convidar papai e mamãe para vir desenhar junto na sexta-feira. Essa criança que aprendeu segunda, terça, quarta, quinta, ela vai ensinar para a mamãe e para o papai como que faz o trabalho, como usa o material, como que é a teoria da cor. Então, muda o papel. Ela deixa de ser aquela que não sabe nada nunca e agora ela passa a ensinar esse conteúdo para os pais. Então, a participação da família na oficina, fazendo arte. E fazemos uma bela exposição. E depois pode ser que o jornal vai fazer uma reportagem, e essa criança... Então, esse conjunto de atividades, professor, vira tipo uma gincana. A criança senta de frente uma para a outra, compartilha o trabalho, e durante uma semana, durante 1h30 de aula, ela participa dessas atividades durante a semana. E como vai ter uma exposição? Papai vai vir, mamãe vai vir, vai sair na reportagem, vai ter uma exposição, vai para o site, vai para a internet. Aí ela se sente motivada. Sujeito, participando ativamente do processo. E o que é que acontece com a criatividade? Vai lá em cima. Aumenta o nível da criatividade. Isso é completamente diferente de uma aulinha de arte, fazendo cópias, né, de 50 minutos entre português e matemática, digamos assim. Nós vamos ver um vídeo de vocês para sentar mais na frente, tá? Para facilitar aqui. Obrigada. E nós vamos. Professor, se quiser dar uma folheada no livro, enquanto estamos aí no vídeo, eu estou sem hoje. Eu gostaria, senhor. Mas por enquanto ainda, sobretudo aqui em Minas Gerais, né? Tivemos em outros estados também, Espírito Santo, Macapá, né? Aquele professor que fala no final ali, olha, lá de Vitória, do Espírito Santo, a outra professora de Cordeiro. Sobre o projeto, as cores, né? Eu achei muito interessante o fator das cores. Criatividade, Criatividade também, das crianças. Legal, vocês também desenham? Pelo visto desenham, não? Não muito bom desenho. Sem muito, né? Desenho de palitinho, né? Tem um grupo aí que está fazendo os murais, etc, né? Vocês pertencem a esse grupo? Não, mas eu acho muito legal. Eu passei para eles os links, lá tem vários projetos. O Arte na Infância, que é a oficina de arte que a gente realiza esse projeto, tem hoje 6.000 desenhos. Desde 1999, né? A gente está fazendo projeto, calculando, anotando. E o livro também, né? A gente mostrou aí. Projeto Língua Visual.